O que eu vou contar hoje não é apenas uma história. É um grito, um desabafo que esteve preso na minha garganta por tempo demais. Imaginem-se na minha pele, a pele de Maria Silva, uma mulher que, aos 67 anos, acreditava ter construído uma vida sólida, um legado familiar, apenas para ver tudo desmoronar em segundos, num dia que deveria ter sido de celebração. É um conto de traição tão profunda que o ar vos vai faltar. Uma história onde o amor se transformou em cinzas e a lealdade numa piada cruel. Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade, mas eu digo-vos, ele pode ser a arma mais afiada nas mãos erradas. E as mãos erradas, no meu caso, eram as da minha própria família. Aqueles que eu amava, que eu ajudei a crescer, a quem dediquei cada fibra do meu ser. Eles exigiram, sem pestanejar, assina ou o casamento acaba. Assinar o quê? Um documento que me roubaria a dignidade, a herança do meu falecido marido, os meus 9 milhões de euros. Sim, 9 milhões de euros, o fruto de uma vida de trabalho árduo, de sacrifícios incontáveis, tudo posto em xeque por um ultimato gelado, vindo daqueles que eu chamava de meus. Lembro-me perfeitamente do dia. Era o dia do 25º aniversário de casamento da minha filha. Um dia que devia ser dourado, recheado de risos e memórias. Em vez disso, transformou-se num campo de batalha emocional. A sala que eu tinha decorado com tanto carinho parecia encolher à medida que as palavras cortantes me atingiam. A minha nora com um sorriso forçado, a minha filha com os olhos baixos, e o meu filho, o meu primogênito, a olhar-me com uma frieza que eu nunca vira antes. Eles queriam o meu dinheiro e estavam dispostos a tudo, até a destruir o casamento da minha filha, para o conseguir. Eu senti-me como uma velha árvore, as raízes a serem arrancadas da terra que a nutria. A dor era física, um aperto no peito que me roubava o ar. Como podiam eles, a minha carne e o meu sangue, fazer-me isto? A voz do meu filho ecoava na minha cabeça. Mãe, é pelo bem de todos. A senhora não vai precisar de tanto dinheiro agora. Como se a minha vida tivesse prazo de validade, como se os meus sonhos, os meus projetos, os meus últimos anos não tivessem valor. Mas o que eles não sabiam é que eu não era apenas uma mulher idosa, uma viúva frágil. Por trás da fachada de avó amorosa, havia uma força adormecida, uma resiliência forjada em décadas de desafios. Eles pensaram que eu cederia, que a ameaça de ver o casamento da minha filha desfeito me faria assinar. Ah, como eles estavam enganados! O que eles não previram é que o meu não seria o início de um terremoto, uma vingança fria e calculada que faria os seus castelos de areia desmoronar. E o mais chocante de tudo, os meus 9 milhões de euros, que eles tanto cobiçavam, iriam apagar mais do que as suas expectativas. Iriam apagar o chão debaixo dos seus pés. O que aconteceu a seguir foi um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento meu era pensado para expor a sua ganância, para os fazer provar o amargo sabor da sua própria traição. Prepararem-se, porque o que eu vos vou revelar passo a passo vai mostrar-vos como uma mulher, aparentemente sem defesas, pode derrubar um império de falsidade e como o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na justiça. E essa história não tem um final feliz para todos. Chamo-me Sofia. Lembro-me perfeitamente daquele dia, do sol a espreitar por entre as persianas, um dia que devia ter sido de celebração, mas que se tornou o marco inicial de uma guerra fria. A casa dos meus sogros, no coração de Alfama, sempre teve um ar grandioso, quase opressor com seus azulejos antigos e o cheiro a incenso que nunca saía. Era ali que a família do João, a família Matos, se reunia para as grandes decisões. E o nosso casamento, ou melhor, o meu futuro casamento com o filho deles, era a grande pauta. Eles sempre me viram como uma intrusa, uma forasteira sem a linhagem ou a fortuna que, na sua visão, o João merecia.
Eu vinha de uma família de trabalhadores, pais que se esforçaram para me dar uma educação e uma vida digna, mas sem os apelidos ou os castelos de família que os Matos tanto valorizavam. O João, com o seu ar boêmio e o coração ingênuo, apaixonou-se por mim de uma forma que eles nunca compreenderam, ou talvez nunca quiseram compreender. Ele era o herdeiro, o menino de ouro da família, e eu era a mancha no seu currículo perfeito. A tensão era palpável. A avó de João, Dona Helena, uma mulher de semblante duro e olhos que pareciam ler a alma, sentava-se na cabeceira da mesa, o seu olhar fixo em mim. Ela era a matriarca, a voz da tradição e da autoridade inquestionável. Ao seu lado, os pais de João, o senhor Fernando e a de Margarida, assentiam a cada palavra dela, meros ecos da sua vontade. João, sentado à minha frente, parecia um prisioneiro, o seu rosto pálido e os olhos a desviarem-se dos meus. Ele sabia o que vinha, eu sentia. Sofia. A voz de Dona Helena cortou o silêncio, fria como o mármore da lareira. Chegamos a um ponto em que precisamos de clareza. Ela fez uma pausa dramática, os seus olhos perfurando os meus. O casamento do João é de suma importância para o futuro da nossa linhagem. Não é uma brincadeira de crianças. Eu mantive a compostura, as mãos apertadas no meu colo, o coração a bater descompassado. Estou ciente da importância, Dona Helena. O senhor Fernando interveio, a sua voz grave. Sofia, a nossa família tem uma reputação a zelar. Há certas expectativas. O João é o nosso único filho, o herdeiro de tudo o que construímos. Deu Margarida, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos, acrescentou: Nós só queremos o melhor para o nosso filho. E o melhor, neste caso, é que ele tenha uma parceira que se enquadre nos nossos padrões. A humilhação era um nó na minha garganta. Eles não estavam a pedir, estavam a exigir. A mensagem era clara. Eu não era suficiente, mas a bomba ainda estava para vir. Dona Helena, com um movimento de cabeça, indicou um envelope que estava sobre a mesa, ao lado do seu prato. Propomos um acordo, Sofia. Algo que garanta a estabilidade e a continuidade da nossa família. E que, esperamos, traga alguma paz à sua mente. O meu olhar fixou-se no envelope. O que poderia estar ali? Uma doação para a caridade em meu nome? Uma lista de regras de etiqueta para eu seguir? A verdade era muito mais cruel. Nós queremos que assine um acordo pré-nupcial, disse o senhor Fernando, a sua voz agora mais firme. Um acordo que proteja os interesses do João e da família Matos. O ar pareceu rarear. Um acordo pré-nupcial, para mim, era um sinal de desconfiança, uma declaração de que eles esperavam o pior. Mas a dona Helena não tinha terminado. Não é um pré-nupcial qualquer, Sofia. Ela continuou, um brilho gélido nos seus olhos. É um contrato que estabelece que, em caso de divórcio, você não terá direito a absolutamente nada dos bens do João. Nem um cêntimo. Tudo o que ele possui, tudo o que herdará, permanecerá na família Matos. E mais, você terá de assinar um termo de confidencialidade sobre tudo o que presenciar na nossa família. Se não assinar, o casamento acaba aqui e agora. Aquelas palavras ecoaram na sala, cada uma delas um punhal no meu peito. Sinalizar ou casamento acabava. Era um ultimato, uma afronta direta à minha dignidade. Olhei para João, que finalmente ergueu os olhos para mim, uma expressão de desespero e vergonha no seu rosto. Ele não tinha uma palavra a dizer, estava paralisado. Aquele momento foi o ponto de viragem. O ressentimento começou a borbulhar dentro de mim. Um fogo lento que eu sabia que um dia se tornaria uma fogueira incontrolável. Eles pensavam que podiam comprar a minha submissão, que podiam apagar a minha existência com um pedaço de papel.
Eles não sabiam que por trás da minha calma aparente nascia uma determinação feroz, uma promessa silenciosa de que eles iriam pagar por aquela humilhação. A humilhação daquele dia não se desvaneceu. Pelo contrário, solidificou-se em cada célula do meu corpo, transformando-se numa pedra pesada que eu carregava, mas que paradoxalmente me dava uma força que eu desconhecia. Saí daquela mansão com o coração em frangalhos, sim, mas também com uma chama acesa nos olhos, uma promessa silenciosa de que a minha vida não seria definida pelos caprichos de uma família que me via como descartável. Eles pensavam ter me quebrado, mas na verdade tinham me forjado. O João tentou seguir-me, a sua voz embargada, os seus olhos implorando por uma explicação que ele próprio não tinha coragem de dar. Sofia, espera, por favor. Ele implorava, mas as suas palavras eram como ecos distantes, incapazes de penetrar a muralha de dor e raiva que eu havia erguido. Eu não olhei para trás. Cada passo para longe daquele lugar era um passo em direção a uma nova Helena, uma que eles não reconheceriam, uma que não se curvaria. Nos dias que se seguiram, o mundo pareceu ficar em pausa. Os telefonemas de João eram incessantes, as suas mensagens de texto, um dilúvio de arrependimento e desculpas. Eu ignorei cada um deles. A minha mente estava a mil, processando cada palavra dita por Dona Helena, cada olhar de desprezo dos pais de João. Eles tinham me oferecido dinheiro para desaparecer, para sinalizar o fim de um sonho, como se o amor pudesse ser transacionado como uma mercadoria. A quantia 9 milhões era uma afronta, uma tentativa de quantificar a minha dignidade. Mas para mim, era apenas um número, um símbolo da sua arrogância. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse entre os nossos círculos. A versão da família Matos era que eu tinha desistido, que eu não era adequada para o João. A minha reputação, que eu tanto zelara, estava a ser manchada por fofocas maliciosas. Amigos que eu pensava serem leais começaram a afastar-se, influenciados pela narrativa distorcida dos Matos. Senti a facada da traição, não apenas da família de João, mas também daqueles que se diziam meus aliados. Essa foi a segunda grande lição. A lealdade é um luxo raro, e a dor pode ser uma excelente professora. Foi nesse período de isolamento autoimposto que a ideia começou a tomar forma. Não seria uma vingança impulsiva movida pela raiva momentânea. Seria algo calculado, meticuloso, algo que desmantelaria a sua fachada de perfeição, peça por peça. A minha mente, antes focada em planos de casamento e felicidade, agora traçava estratégias de retribuição. Eu não queria apenas magoá-los. Eu queria que eles sentissem a mesma humilhação, a mesma impotência que eu senti naquele dia. Comecei a estudar. Mergulhei em livros sobre finanças, investimentos, direito empresarial. A minha experiência profissional em marketing digital, embora útil, não era suficiente para o que eu planeava. Eu precisava de conhecimento, de ferramentas para lutar no campo de batalha deles, onde o dinheiro e o poder eram as únicas armas reconhecidas. As noites eram longas, preenchidas por gráficos, relatórios e o zumbido constante do computador. A cada nova informação que absorvia, sentia-me mais forte, mais preparada. A minha vida social desapareceu. As minhas antigas paixões, como a pintura e a jardinagem, foram substituídas por um foco quase obsessivo no meu objetivo. Eu treinava o meu corpo, não apenas para a saúde, mas para a resistência, para a disciplina que eu sabia que seria necessária. Cada gota de suor, cada músculo dorido era um lembrete do meu propósito. A Helena que eles conheciam, a noiva ingênua e apaixonada, estava a ser desmantelada, e no seu lugar surgia uma mulher de aço, forjada na dor e na determinação. A raiva, antes um fogo incontrolável, transformou-se em combustível. O ressentimento deu lugar a uma obsessão fria e calculada. Eu não queria apenas a minha dignidade de volta. Eu queria justiça.
E a justiça, eu percebi, seria servida no seu próprio prato, com um toque de ironia que só eu apreciaria. Eles pensavam que os 9 milhões eles iriam apagar-me. Mal sabiam eles que esse dinheiro, ou a promessa dele, seria a faísca que acenderia a minha própria fortuna, a minha própria vingança. O jogo havia começado e eu estava pronta para jogar. Ainda sentia o eco da voz de Dona Helena, fria e calculista, a reverberar na minha mente. A proposta de 9 milhões de reais para me afastar de João não era apenas um insulto. Era uma declaração de guerra. Eles pensavam que o dinheiro era sua maior arma, mas eu sabia que a minha era a paciência e uma determinação que eles jamais conseguiriam comprar. O jogo havia começado e eu estava pronta para jogar, mas não com as regras deles. Decidi que o primeiro passo seria entender o terreno. Se eles valorizavam tanto o dinheiro e a reputação, eu precisava saber onde eram vulneráveis. Comecei a investigar, não de forma óbvia, mas com a subtileza de quem procura informações para um trabalho de faculdade. Mergulhei em artigos de jornal antigos, registros públicos e até mesmo em fofocas de alta sociedade, que, acreditem, são mais reveladoras do que qualquer documento oficial. Descobri que a fortuna dos Matos, embora vasta, não era tão inabalável como parecia. Havia dívidas ocultas, investimentos arriscados. O mais importante, uma dependência quase patológica da matriarca, Dona Helena, para manter tudo à tona. O meu foco inicial foi a empresa de construção civil da família, a Matos Construtora. Eles tinham um projeto grandioso em Alfama, a reabilitação de um quarteirão inteiro, que prometia ser a joia da coroa da família. Mas havia rumores de atrasos, problemas com licenças e, o mais grave, desvio de fundos. Ninguém se atrevia a questionar os Matos abertamente, mas as pequenas rachaduras na sua fachada de perfeição começavam a aparecer. Enquanto isso, a minha relação com João tornou-se uma farsa dolorosa. Ele tentava justificar as ações da família. Dizia que eles só queriam o meu bem, que era uma forma de me proteger. A sua ingenuidade era quase comovente, mas já não me enganava. Eu via o medo nos seus olhos, o medo de desafiar Dona Helena, de perder o seu lugar na família. Cada abraço, cada beijo era um lembrete do abismo que se abria entre nós. Eu sabia que para minha vingança ser completa, eu precisaria cortar os laços com ele, mas ainda não era o momento. A minha obsessão por justiça estava a tomar conta, consumindo-me. Uma noite, enquanto João dormia ao meu lado, eu estava acordada, a planear. Abri o meu computador e comecei a procurar por qualquer coisa que pudesse usar contra e less. Foi então que encontrei um pequeno artigo num jornal local de há uns 10 anos, sobre um escândalo de terrenos em Sintra. A Matos Construtora tinha adquirido um terreno por um valor irrisório, alegando que era uma área de preservação ambiental. Mas depois de um tempo, o terreno foi reclassificado e construíram um condomínio de luxo. A história tinha sido abafada, mas os detalhes eram perturbadores. Havia indícios de suborno e de manipulação de documentos. O meu coração acelerou. Esta era a minha oportunidade. Não era apenas dinheiro, era a reputação, a honra que eles tanto valorizavam. Eu sabia que precisava de mais provas, de algo irrefutável. Comecei a frequentar arquivos municipais, a pesquisar registros antigos, a falar com pessoas que tinham sido afetadas por aquele projeto. Encontrei um antigo funcionário da Câmara Municipal que tinha sido despedido injustamente na altura. Ele estava amargurado e disposto a falar, mas tinha medo. Dona Helena é uma mulher perigosa, menina. Ele avisou, os olhos cheios de apreensão. Ela tem contactos em todo lado. Mexer com ela é mexer com fogo. Eu sabia dos riscos, mas a chama da vingança ardia mais forte do que qualquer medo. Eu já tinha perdido a minha dignidade uma vez. Não a perderia de novo.
A cada pedaço de informação que eu recolhia, a minha convicção crescia. Eles pensavam que me tinham apagado com a promessa de dinheiro, mas eu estava a ressurgir das cinzas, mais forte e mais perigosa do que nunca. A justiça seria servida e seria à minha maneira. A minha investigação avançava a passos largos e cada descoberta era um golpe no que eu pensava saber sobre a família Matos. Eles não eram apenas ricos, eram implacáveis, com tentáculos que se estendiam por Lisboa, tocando os mais altos escalões da sociedade. Eu descobro. E ligações a negócios obscuros, a manipulações financeiras que fariam os olhos de qualquer procurador brilhar. Não era apenas sobre a herança do João, era sobre um império construído sobre segredos e possivelmente ilegalidades. A minha vingança estava a transformar-se em algo muito maior, uma cruzada contra uma teia de corrupção que eu, sem querer, tinha desvendado. Lembro-me da noite em que encontrei o primeiro grande fio. Era um ficheiro encriptado num disco rígido antigo que um contacto meu, um gênio da informática, conseguiu recuperar de um computador descartado da empresa dos Matos. Horas a fio, sentada no meu pequeno escritório, o ecrã a iluminar o meu rosto, desvendei planilhas, e-mails e documentos que detalhavam transações financeiras fraudulentas, evasão fiscal em grande escala e, o mais chocante, a lavagem de dinheiro através de uma fundação de caridade que Dona Helena presidia. A ironia era cruel. A matriarca que exigia pureza de linhagem estava a sujar as mãos com as mais vis das práticas. A raiva que me consumia transformou-se em uma fria determinação. Eu não era mais a Sofia ingênua que eles tinham humilhado. Eu era Helena, a força imparável que desmantelaria o império deles peça por peça. O meu plano começou a tomar forma, meticuloso e implacável. Eu precisava de mais provas, de ligações irrefutáveis que os levassem à ruína. Cada passo era calculado, cada movimento pensado para não deixar rasto. Eu usava pseudônimos, encontrava-me com as minhas fontes em locais discretos e a minha vida tornou-se uma operação secreta. A minha vida pessoal, claro, desmoronou. As minhas amizades foram para segundo plano, a minha carreira estagnou. Mas eu não me importava. A obsessão pela justiça, pela vingança, consumia-me por completo. O João tentou contactar-me algumas vezes, mensagens a expressar preocupação, a pedir para nos vermos. Eu ignorei. Ele era uma ferida aberta, um lembrete da minha humilhação. A minha dor tinha endurecido o meu coração, transformando-o num motor para a minha missão. Um dia, recebi um envelope anônimo. Dentro, uma fotografia antiga de Dona Helena com um homem que eu não reconhecia, num local que parecia uma propriedade rural abandonada. Havia também um bilhete com uma caligrafia tremida. Procure por Quinta das Oliveiras, o segredo da matriarca. O meu coração disparou. Era uma pista, uma nova peça do puzzle que me levaria ainda mais fundo no submundo dos matos. A minha intuição gritava que esta era a chave para desvendar algo ainda mais sombrio. A Quinta das Oliveiras revelou-se um local de mistério e histórias sussurradas. Era uma propriedade antiga, há muito esquecida pela família Matos, mas que, segundo os registros, tinha sido palco de eventos trágicos no passado. Uma tragédia familiar, um incêndio misterioso que varreu a propriedade décadas atrás. O meu contato, o gênio da informática, conseguiu desenterrar velhos artigos de jornal, relatos da época. Uma criança, um primo distante de João, tinha desaparecido naquele incêndio. O caso fora arquivado como acidente, mas os rumores persistiam. A ligação entre a fotografia, o bilhete anônimo e a história da Quinta das Oliveiras era demasiado forte para ser ignorada. Eu sentia que estava prestes a descobrir o segredo mais bem guardado da família Matos. Algo que Dona Helena havia enterrado profundamente. A minha vingança já não era apenas sobre o dinheiro ou a humilhação. Era sobre expor a verdadeira face de uma família
que se escondia atrás de uma fachada de respeitabilidade. A justiça seria servida e seria brutalmente exposta aos olhos de todos. Eu estava pronta para o confronto final. A respiração falhava-me. A sala de estar dos matos, antes um palco de humilhação, agora parecia um campo de batalha onde a minha estratégia se desdobrava, peça por peça. Dona Helena, com a sua pose inabalável, observava-me. Os olhos dela, que antes me perfuravam com desprezo, agora carregavam um brilho de incerteza, quase medo. Os pais de João, Sr. Fernando e de Margarida trocavam olhares nervosos, a fachada de superioridade a desmoronar-se com cada palavra que eu proferia. Dona Helena, comecei, a voz firme, sem um único tremor. Lembra-se da sua obsessão pela reputação, pela linhagem Matos intocável? Ela assentiu, rígida, a mandíbula cerrada. Pois bem, prepare-se para ver essa reputação virar pó. Retirei do envelope um documento que fiz questão de manter em sigilo até aquele momento. Não era o contrato de venda do apartamento, nem a prova do desvio de fundos. Era algo muito mais devastador, algo que atingiria a espinha dorsal da sua honra. Este é o registro de nascimento, anunciei, a voz carregada de uma satisfação fria, de um filho ilegítimo, nascido há 70 anos, e que curiosamente partilha o nome do seu falecido marido, o patriarca Matos. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Os olhos de Dona Helena dilataram-se. O rosto outrora pálido, agora assumia um tom esverdeado. Sr. Fernando Filho engasgou-se com o ar, e de Margarida levou as mãos à boca. Um grito abafado preso na garganta. João, que até então parecia alheio, olhou para a avó com uma expressão de confusão e horror. Impossível! Dona Helena conseguiu sussurrar, a voz rouca, quase irreconhecível. Isso é uma mentira! Uma invenção! Não é uma invenção, Dona Helena, rebati, aproximando-me da mesa e colocando o documento à vista de todos. A certidão é autêntica, verificada por registros civis. E o mais interessante é que este filho ilegítimo não só existe, como teve descendentes. Descendentes esses que, graças a uma investigação minuciosa, estão agora cientes da sua verdadeira ascendência Matos. O choque nos seus rostos era palpável. A matriarca, que sempre se orgulhou da pureza da sua linhagem, via agora o seu castelo de cartas desabar. A minha vingança não era apenas financeira. Era uma demolição da sua identidade, da sua história cuidadosamente construída. Eles estão dispostos a reclamar o que lhes é de direito. Continuei, observando o pânico a tomar conta dos seus olhos. Não apenas a parte da herança que lhes cabe, mas também o reconhecimento público. Imagine as manchetes, Dona Helena. A família Matos, pilar da sociedade lisboeta, envolvida num escândalo de filiação ilegítima. Herdeiros secretos a surgirem das sombras. A sua linhagem, tão preciosamente guardada, maculada para sempre. A respiração de Dona Helena tornou-se ofegante. Ela tentou levantar-se, mas as pernas cederam. Sr. Fernando correu para ampará-la, a preocupação genuína a substituir a arrogância. De Margarida estava em prantos, a chorar não pela matriarca, mas pela imagem social que estava a ser estraçalhada. O que você quer? A voz de Dona Helena, outrora imponente, agora era um sussurro desesperado. Quanto você quer para manter isso em segredo? Sorri. Um sorriso amargo, mas vitorioso. Não se trata de dinheiro, Dona Helena. Não mais. Trata-se de justiça. Trata-se de mostrar ao mundo a verdadeira face da família Matos. A fachada de respeitabilidade que vocês construíram sobre mentiras e segredos. O meu preço é a vossa verdade, exposta sem filtros. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos soluços de Margarida e pela respiração pesada de Dona Helena. A batalha estava ganha. A minha vingança, friamente calculada,
Atingira o seu alvo com uma precisão devastadora. A matriarca que me havia humilhado, agora estava de joelhos, não perante mim, mas perante a verdade que ela tanto tentara enterrar. A minha alma, antes consumida pela raiva, sentia agora uma estranha, agridoce libertação. Senti o peso daquele silêncio que se seguiu. Não era um silêncio de derrota total, mas de um reconhecimento amargo. O choro de D. Margarida cessou, substituído por soluços abafados, enquanto Dona Helena, a matriarca inabalável, parecia ter encolhido na cadeira, os ombros curvados sob o fardo das suas próprias escolhas. O ar na sala, antes denso de expectativa e raiva, agora carregava o cheiro inconfundível de um castelo a desmoronar. Eu, Sofia, a intrusa, a forasteira, tinha me tornado a arquiteta da sua ruína. Levantei-me, o meu corpo parecendo mais leve do que nunca, como se cada palavra que proferi tivesse libertado um peso que carregava há anos. O olhar de João encontrou o meu, e pela primeira vez vi nele não a fraqueza que me tinha atormentado, mas uma mistura complexa de choque, alívio e talvez uma centelha de respeito. Ele finalmente via a extensão da teia que a sua própria família tinha tecido, e a forma como eu, contra todas as probabilidades, a tinha desfeito. A família Matos, tão orgulhosa da sua linhagem e da sua fortuna, estava agora exposta, as suas fundações abaladas não por um inimigo externo, mas pelas suas próprias mentiras. Dona Helena, com uma voz rouca que mal reconheci, finalmente quebrou o silêncio. O que queres de nós, Sofia? A sua pergunta não tinha a arrogância de antes, mas um tom de desespero contido. Era a primeira vez que a ouvia falar sem a sua armadura de matriarca. Olhei para Elson para o homem que amei e para a mulher que uma vez sonhei chamar de sogra. Eu não quero nada de vocês, respondi, a minha voz firme sem um pingo de rancor. Tudo o que eu queria já obtive. A verdade veio à tona, e com ela, a minha liberdade. Não era uma vitória vazia, era uma libertação. A porta abriu-se e o meu advogado entrou, a sua presença uma confirmação silenciosa de que não havia volta a dar. Os documentos que ele trazia eram a prova irrefutável de cada transação, cada desvio, cada mentira que eu havia pacientemente desenterrado. Não era apenas a herança de João que estava em jogo, mas a reputação de uma família inteira, construída sobre segredos e ilusões. Os 9 milhões de euros que eu apaguei não eram uma quantia aleatória. Era o valor exato dos desvios que a família Matos havia feito ao longo dos anos, privando outros herdeiros e credores. Dona Helena observou os documentos, a sua expressão endurecendo novamente, mas sem a antiga autoridade. Era a resignação que vi agora. Isto é o fim, ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. E era o fim de uma era para eles, o fim de uma farsa. João levantou-se e veio até mim, os seus olhos azuis cheios de uma tristeza que me tocou, mas não me fez vacilar. Sofia, eu sinto muito. A sua voz era um sussurro. Eu sei, João. Eu disse olhando-o nos olhos. Mas o sinto muito não apaga anos de silêncio e cumplicidade. Não apaga a forma como a tua família tentou destruir-me. A minha alma, antes consumida pela raiva, sentia agora uma estranha, agridoce libertação. Não era a vingança que me preenchia, mas a sensação de ter recuperado a minha dignidade, de ter reescrito o meu próprio destino. Saí daquela casa deixando para trás os ecos de uma família desfeita. O sol de Lisboa, que antes me parecia zombar da minha dor, agora brilhava com uma nova promessa. A minha vingança não foi sobre destruir, mas sobre construir. Construir uma nova Sofia mais forte, mais verdadeira. A minha história com os Matos estava encerrada, mas a minha própria história, essa, estava apenas a começar. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente livre.
A sala de audiências ficou em silêncio absoluto, tão pesado que quase se podia ouvir o bater do coração de cada um. Os olhos de todos estavam fixos em mim, mas eu só conseguia ver o rosto pálido de Miguel. As suas alegações de inocência desmoronaram-se sob o peso esmagador das provas que eu tinha reunido. Cada e-mail, cada extrato bancário, cada testemunho dos funcionários que ele tinha explorado, tudo pintava um quadro irrefutável da sua ganância e manipulação. A máscara de homem de família exemplar que ele usava há anos tinha finalmente caído, revelando a podridão por baixo. Lembrei-me dos meses de insônia, da obsessão que me consumiu. Cada passo que dava era calculado, cada conversa, cada contacto que fiz. Não foi fácil. Houve momentos em que a dor da traição era tão avassaladora que eu mal conseguia respirar. Mas a imagem do meu pai, a vergonha que ele sentiu, a tristeza nos olhos da minha mãe, isso foi o meu combustível. Eu prometi a mim mesma que faria justiça, não só por mim, mas por todos aqueles que ele tinha pisado. O juiz, com uma expressão grave, proferiu a sentença. Miguel foi condenado a uma pena de prisão pesada e o confisco de todos os bens adquiridos ilicitamente. A família dele, que antes me olhava com desdém, agora observava o seu pilar desabar, os seus rostos contorcidos em choque e desespero. Não houve um pingo de alegria em mim, apenas um cansaço profundo. A vingança, afinal, não era doce, mas, sim, um fardo pesado que eu finalmente podia largar. Depois da audiência, enquanto saía do tribunal, senti um alívio que não experimentava há anos. Era como se um nó apertado no meu peito se tivesse desfeito. O ar parecia mais leve, as cores mais vivas. Encontrei o meu advogado, que me deu um sorriso de aprovação. "Conseguimos, Helena!" disse ele, e eu assenti. Sim, tínhamos conseguido. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Com o dinheiro que Miguel me tinha roubado recuperado e os meus próprios 9 milhões intactos, comecei a reerguer a minha vida. Não me apressei. Dediquei tempo a mim, à minha família, aos amigos que me apoiaram. Comecei a investir em projetos sociais, em causas que me importavam. Queria que o meu dinheiro, que antes era uma fonte de discórdia e traição, se tornasse um instrumento de bem. O meu relacionamento com a minha família melhorou imenso. O meu pai, que tinha estado tão distante, começou a ligar-me mais, a partilhar as suas preocupações, a pedir a minha opinião. A minha mãe voltou a sorrir com mais frequência. A vergonha que os consumia dissipou-se, substituída por um orgulho silencioso. Eles viram a minha força, a minha resiliência. Um dia, ao passear pela margem do Tejo, com o sol a pôr-se sobre a ponte 25 de abril, percebi que a obsessão tinha desaparecido. Não havia mais raiva, nem amargura. Havia apenas uma calma serena. A justiça tinha sido feita e a minha alma finalmente encontrava paz. A vida continuava e eu estava pronta para abraçá-la, com a certeza de que as cicatrizes do passado, embora visíveis, já não ditavam o meu futuro. Eu tinha perdido um casamento, mas tinha ganho a mim mesma. E isso valia mais do que qualquer fortuna.